precisa entender em primeiro lugar carga glicêmica e índice glicêmico. Quando a gente fala que um alimento tem um índice glicêmico muito alto, a gente precisa entender que esse alimento, o que ele faz? O que significa isso? Significa que ele libera açúcar na nossa corrente sanguínea com muita rapidez. Então, aquele amido, aquela quantidade de amido que aquele alimento possui vai se transformar em açúcar e ser liberado no nosso corpo com muita rapidez. Então, um alimento com índice glicêmico muito alto são os alimentos que a gente deve evitar quando a gente quer emagrecer. Quais são os alimentos de índice glicêmico mais alto? São todos os alimentos, todos os grãos, tá? Todos os cereais, eles têm um índice glicêmico muito alto, mesmo sendo integrais, eles têm índice glicêmico alto. As raízes, que tem muito amido, as frutas, né? Existe um grupo de frutas que a gente pode comer, que é o índice glicêmico mais baixo, que vai ser o quê? Vai ser o coco, vai ser o abacate, o kiwi, as frutas vermelhas. Essas são as frutas de índice glicêmico mais baixo. E quando eu for querer comer um outro tipo de fruta, que não é entre essas frutas que eu falei, a gente vai procurar comer a casca dessa fruta. Mas e uma laranja, por exemplo? Como que eu faço? A gente come o máximo da parte branca da laranja. Que aquela parte, ela é a fibra, ela não tem açúcar ali, né? Então, ela vai dificultar essa liberação desse açúcar no nosso sangue. E logo, o próximo passo é, quando eu não queimo esse açúcar, ele se transforma em gordura. O meu corpo armazena em forma de gordura isso, que é o que vai fazendo eu ir ganhando peso ou não conseguir emagrecer. Por exemplo, muita gente acha que tem que comer antes de ir para academia e comer banana, comer coisas, carboidratos, né? O que acontece? Vai treinar e no teu treino, o que tu vai queimar primeiro é a comida que tá ali. Tu não vai queimar a tua gordura. Então, o que a gente indica é que não, que tu vá treinar de manhã, de preferência, e em jejum, no início da manhã e em jejum. Toma líquido, toma café, sem açúcar, sem adoçar, coloca canela nesse café, ou coloca um pouquinho de óleo de coco, que fica um café cetogênico, que te ajuda também a perder gordura. Toma água com limão, águas saborizadas, toma um chá de folhas sem adoçar, te hidrata e vai fazer teu treino. Quando tu não ingeriu carboidrato antes, comida antes do treino, o que vai acontecer? Tu vai queimar a gordura que está em estocagem do teu corpo. Tu não vai queimar a massa muscular, não. O teu corpo, ele é inteligente, ele vai ver a disponibilidade do que ele tem como mais facilidade de tirar esse recurso. Ele vai transformar essa gordura em energia, tá? Então, isso que a gente precisa entender. As proteínas, elas têm um índice glicêmico zero. Por exemplo, a carne, o ovo, né, as carnes, os ovos, tudo tem índice glicêmico zero. E os vegetais, a gente pega brócolis, couve-flor, vagem, todas as folhas, elas têm uma carga glicêmica, sim, porque elas contêm carboidrato, mas a liberação é tão longa desse açúcar que o índice glicêmico é baixíssimo. Então, a gente deve fazer uso sim. O ideal, quando a gente quer um processo de emagrecimento, é parar de comer essas frutas, fora essas 5 praticamente que eu falei para vocês, que são as frutas vermelhas, todas as frutas vermelhas, o kiwi, o coco e o abacate. Fora essas, a gente para de comer, e as oleaginosas também, tá? Que são as castanhas, as nozes, amêndoas, tudo isso a gente come. Então, as outras, a gente para de comer para que a gente consiga eliminar a gordura com mais facilidade. Se a gente quiser parar de comer tudo que é fruta e manter só o coco e o abacate, por exemplo, por que eu digo para manter os dois? Porque os dois têm uma gordura maravilhosa. O açaí também, se ele é comido puro. O problema é que a gente não consegue no mercado, aqui no sul pelo menos, um açaí que não tenha misturas, como eles vão ter adoçantes muitas vezes,
vão ter xarope de guaraná, que tem açúcar, vai ter açúcar mascavo, então isso é que tem que ter cuidado. Se conseguir uma polpa pura de açaí, ele também tem bastante gordura. Aí nesse momento que a gente coloca gordura para dentro do corpo, mas separada desse monte de carboidrato como farináceos, grãos e toda essa gama de alimentos, quando a gente coloca a gordura separada, ela ajuda a liberar a gordura do corpo, porque ela não vai se transformar em açúcar. A gordura não se transforma em açúcar. O problema é a combinação da gordura com os grãos. Esse é um problema bem sério que acaba complicando tudo para o nosso organismo dar conta disso e poder transformar isso em energia. Então, por mais... a gente está falando de uma pessoa normal, não de um atleta, uma pessoa que treina profissionalmente, um atleta de ponta, assim, ele precisa de um outro tipo de alimentação completamente diferente. Mas isso, um bom nutricionista funcional vai poder te auxiliar. Um bom nutricionista funcional. O primeiro passo é se ele é funcional e um nutricionista que te manda comer de 3 em 3 horas, então tu deve evitar, tu deve ir num outro tipo de nutricionista, tá bom? Então esse é o primeiro ponto, a gente começar a reduzir os grãos, reduzir as frutas doces e sem falar em açúcar e doces. Tudo isso a gente vai eliminando da vida da gente. Mas como eu sempre digo, se tu come hoje, como que tá a tua alimentação? Esse é o ponto que a gente tem que chegar. Se hoje tu é uma pessoa que come um monte de pão branco, que tu come doçuras, que tu toma refrigerante, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar o refrigerante por um suco, ok? Mas a gente não pode ficar tomando suco. Por que a gente não pode ficar tomando suco ou não deve tomar suco? Porque o suco, eu estou ingerindo só a frutose, eu não estou ingerindo, eu estou separando o açúcar da fruta da fibra da fruta. E isso é uma inundação de gordura no meu corpo. Isso entra no meu corpo, bate no meu fígado e ao longo do tempo, tomando suco, eu vou construir uma esteatose hepática, que é uma doença que hoje está muito comum, que é a gordura acumulada no fígado, tá? Mas, se eu pensar numa Coca-Cola e pensar num suco de laranja, é claro que a gente vai ter bem mais qualidade num suco que foi feito da fruta, que é natural e que não entrou aquele monte de aditivo químico. Bom senso, mas você não vai emagrecer e você vai estar causando um dano futuro para o seu corpo também, com o excesso da fruta. Além disso, para fazer um suco, a gente acaba tendo que consumir um monte de fruta, que não seria só uma laranja, por exemplo, que eu iria comer com a fibra junto. Esse é um ponto. Se eu como muito pão branco, o que eu te recomendo? Vai para o pão integral, cada vez mais integral, até que tu consiga sair. Vai para a tapioca, que é carboidrato, sim, mas aí tu já saiu do trigo, até tu conseguir chegar nos paninhos, nos pãezinhos feitos de linhaça, pãezinhos feitos de farinha de amêndoas, de outras farinhas que não vão te dar problema, tá? Então esse é um outro ponto que a gente precisa desenvolver. Então, se tu come muito doce, tu está muito na doçura, vamos para um açúcar mascavo. Vamos começar a comer doces com açúcar mascavo. Depois a gente vai para o mel. E aí que o mel é um açúcar que, pela orientação da medicina ayurvédica, ele acelera o metabolismo. Claro que comido um pouquinho, né? Não um monte de mel. Um pouquinho naquela hora que eu quero uma doçura, mas eu tenho que ir regredindo nisso, nessa intoxicação. Eu tenho que ir desintoxicando o meu corpo para conseguir chegar no estágio ideal. Se eu como muita fruta hoje, frutas doces como banana, mamão, esse tipo de coisa, uva, né, que são frutas com muito açúcar, eu vou passar para as passas de uva, que pelo menos eu vou tirar a umidade, dessa fruta e vou secar. Vou comer coisas secas, que para o meu corpo, que está muito úmido, porque a gordura ela é a umidade, ela vai ser favorável, vamos dizer assim, para o meu corpo, mas vai continuar meu processo de engorde, tá? Mas é muito melhor eu comer uma passa de fruta do que eu comer uma torta, ou ficar comendo bala, ou ficar comendo doce, chocolate. Se eu ainda como muito chocolate, eu vou procurar ir para os chocolates com que seja 50% cacau, até que eu consiga ir aumentando, porque o cacau me ajuda muito no emagrecimento. Porém, quando for o cacau em pó, de preferência,
100% cacau e em pó, porque ele é seco, então ele vai pegar o atributo da gordura que está em excesso no meu corpo e vai ajudar a ressecar, tá bom? Então esses são pontos básicos que a gente tem que começar a fazer até que a gente consiga se libertar dos grãos, que a gente consiga eliminar tanta batata, aipim, mandioca, esse tipo de coisa, a gente consiga reduzir da nossa dieta, a gente vá mais para sementes, para farinhas alternativas, e o açúcar a gente vai reduzindo tanto a ponto de que quando a gente colocar um doce na boca a gente chegue a enjoar. Mas esse é um processo que tem que ser feito aos poucos e nisso os jejuns nos ajudam. Que num primeiro momento a gente começa fazendo pelo período da manhã e procura só comer na hora que nos der fome mesmo. Começa a regular o apetite da gente para só comer naquele horário que a fome de verdade vier. Então por hoje era isso. A gente já tem mais de 10 minutos aqui de dicas, de ajustes, e esse é o nosso primeiro passo para fazer as nossas primeiras modificações, observando tudo que a gente vem conversando de resgate dessa conexão com o nosso corpo. Quanto mais de gentileza eu posso entregar para o meu corpo, com quanto mais de amor eu posso lidar com o meu corpo. Um beijo no coração de vocês e por hoje era isto.